Carol. Professora Cláudia Molinaro. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que vai ser uma noite agradável, um bate-papo bem agradável. Daqui a pouco o nosso convidado está entrando. Eduardo Veiga, meu irmão. Que bom. Sempre juntos. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Tá vendo aquele aviãozinho lá embaixo que tem? Tem um aviãozinho aí embaixo. Clica nesse aviãozinho e passa para as pessoas, convida as pessoas que você acha que de repente esse bate-papo sobre comunicação faz sentido. Lá embaixo, ó, aquele aviãozinho do lado do interrogação. Clica aí, meu pai. Boa noite, meu pai. Que bom que você está aqui também com a gente. Mairinha. Algumas pessoas vão entrando, mas pelo endereço de Instagram eu não conheço. Marcos Santos. Que bom, já já. Nosso convidado vai entrar. Essas nossas lives têm sido bem bacanas. Tem vindo aqui profissionais que, além de trazer conteúdo, porque conteúdo a gente entra no Google e pega. A gente vai na internet e consegue pegar. Agora, a prática desse conteúdo, a vivência, a experiência, a jornada e a dica que o profissional pode colaborar com todos nós, isso aí que é incrível, isso aí é fundamental. Então tem várias histórias bem interessantes, bem bacanas. Boa noite. Grande Vinícius. Tá bom, tá Tudo bom aí bem? a visão? Tudo bem, tá tranquilo aí a visão? Tá boa? A Tá, imagem? tá tranquila a imagem. E o som, tá bom também? O som tá bom também, tá ótimo. Então estamos aí. Aqui O pode que- ter algum barulho no fundo, porque agora chegou um carro do som embaixo do meu prédio cantando parabéns para algum morador. Então pode ser que tenha um barulho aí. Mas tá Aqui bom, né? também, aqui tá bom, aqui também pode ter barulho do que a minha mulher tá atendendo uma pessoa, um casal, que daqui a pouco vai sair, mas aqui tá tranquilo. Só um momento, mas tá tranquilo. Entendeu? Sim. Manda um grande abraço para ela. Tá bom, falo com ela. E o pessoal tá Que jeito, entrando aí. Que tá bom. bom. Daqui a pouco a gente começa, você vai direcionando, aí eu falar minha história um pouquinho, e aí a gente começa, não é isso? Falando Isso. sobre o Eu tema da noite. vou aproveitar, Isso, Jairo, que o pessoal está entrando. Eu vou explicar para sei, algumas pessoas que de repente estão entrando pela primeira vez o que é sei. essa live que eu tenho feito. Normalmente, essa live que é o Conversando com o Vinícius Veiga, eu faço ela normalmente às segundas-feiras. Então hoje está Sei. sendo a primeira vez que eu estou fazendo em uma quinta-feira. E o meu grande objetivo é trazer profissionais que tragam não só o conhecimento, porque o conhecimento a gente entra na internet, no Google, e a gente capta da internet.
O mais bacana é trazer o conhecimento, mas com a vivência, com a aplicabilidade na vida e dando dica para as pessoas que estão nos assistindo. Então, esse é o grande foco dessa live. É trazer para as pessoas não só o conhecimento, mas a vivência do profissional. O que ele percebe, a vivência dele, a prática dele e algumas dicas. Essa excelente. É o jogo da live. Isso que nós teremos hoje. Não, espera um pouquinho. A dica de hoje, então, é sobre comunicação, né? Então, sim. Vai ser fantástico. Deixa eu me apresentar, então, né? Enquanto o pessoal vai entrando, me apresento. Primeiro, boa noite a todos. Eu estou aqui no Mato Grosso, em Sinop, no norte do Mato Grosso. E eu moro no Rio, moro em Sinop e moro em Curitiba. Agora tenho meio peripatético, como dizem os gregos, né? Moro um pouco em cada lugar. E agora, nesse retiro aí forçado, eu estou aqui em Sinop. E eu sou originalmente cardiologista, né? Eu sou médico cardiologista e também fiz psiquiatria, fiz um tempo de psiquiatria, mas a formação minha é mais longa em cardiologia. Sou mineiro, sou do sul de Minas, né? Filho de fazendeiros, né? E a minha mãe, como uma boa mãe mineira, queria ter um filho padre. Então, com 11 anos, me mandou para o seminário. E aí eu fui para o seminário. Eu fui um péssimo aluno no primário, né? E depois do seminário, comecei a me interessar mais pelas coisas lá. E acabei me engranando, estudei latim, grego, e fiz científico e clássico. Naquela época, depois do ginásio, você tinha ou científico, que era a parte mais técnica, ou humanas, clássico. Como no seminário era também um colégio, tinha um científico de manhã e um clássico de tarde. O clássico era obrigatório. Aí o outro era opcional, acabei fazendo os dois. E aí depois terminei o colegial, né, que a gente chamava de colegial, eu fiz um ano de noviciado, já usando batim, e um ano que a gente reza, medita muito. Depois fiz um vestibular para filosofia e teologia. Aí fui para Belo Horizonte. Então, passei e engrenei na filosofia e teologia, fiz um ano de filosofia e teologia, e gostei do negócio. E depois de um ano de filosofia, eu abri a cabeça e vi que eu não tinha vocação. Eu gostava muito de girls. Eu tinha vocação. E aí, eu saí do seminário e fui fazer medicina. Eu sempre tive vontade. Na época de seminário, eu trabalhava como enfermeiro, dava injeção, mexia com curativa do pessoal. Aí fui fazer medicina. E como eu tinha aprendido a estudar no seminário, de latim, grego, filosofia, né? Quando fiz vestibular de medicina, eu passei em 3 faculdades. Passei em 2 federais, Católica, a Federal de Minas Gerais, a Federal do Rio e na Católica de Minas. Passei em 3 faculdades. E aí, como eu não conhecia o Rio direito, eu falei, vou para o Rio. Aí eu vim para o Rio, fiz medicina na Federal do Rio de Janeiro, né? Antigamente chamava Nacional de Medicina, era na Praia Vermelha. E quando terminei a faculdade, detalhe, aí no 6º ano decidi fazer cardiologia. E quando eu terminei a faculdade, eu tinha que, naquela época, eu não tinha servido o exército ainda, eu tinha que me apresentar. Marinha, Exército, Aeronáutica. Eu escolhi Marinha. Eu fui para ficar um ano na Marinha, falei, vou ficar um ano, depois eu vou embora. Entrei na Marinha como oficial médico, né, prestando serviço militar, como tenente, né? E acabei ficando 3 anos. E nesse meio tempo, como eu tinha meio horário, eu fiz mestrado em cardiologia. E aí, depois de 3 anos, saí, defendi a minha tese de mestrado e comecei os doutorados. Tinha uma bolsa de CNPq, etc. Eu trabalhava também já no antigo INAMPS, né? E depois a minha bolsa estava acabando e teve um concurso para a Marinha. Aí um amigo me ligou, ô Mancília, vai ter um concurso aqui para oficial Corpo de Saúde da Marinha. Você não quer fazer, não? Eu falei, não, eu não vou fazer, não. Eu quero ser professor universitário. Eu falei, cara, vem, faz para título. Eu fui, fiz o concurso e passei em primeiro lugar do concurso, entendeu? E aí, falei, eu vou ficar mais uns anos na Marinha, depois eu queria fazer uma viagem, volta ao mundo que tem, queria ir na Ilha da Trindade, né? Queria umas aventuras, sempre fui meio aventureiro. Aí voltei para a Marinha, e aí engrenei, acabei ficando 20 anos de Marinha,
e aposentei, né, em 97 como oficial médico, oficial do Corpo de Saúde da Marinha, né? Mas, ao mesmo tempo, fiz uma carreira universitária, mexi com pesquisa, com índio e Yanomami, e acabei defendendo a tese de doutorado. E, pela Marinha, eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos, em cardiologia preventiva. Então, eu aprendi a estudar no seminário, né? E acabei me saindo bem na vida, entendeu? Me formei na minha turma, como primeiro aluno da turma, 320. Eu não era o mais inteligente nem o mais estudioso, mas eu sabia estudar. Sabe qual é o grande macete? Quem está ouvindo aí? Eu lia a matéria antes da aula. O cérebro aprende por repetição. Quando chegava na aula, 320 na sala, eu já tinha visto aquela matéria, estava vendo pela segunda vez, e fazia perguntas. Até ganhei um apelido de Jairo Perguntinha na faculdade. Porque eu não levava dúvida para casa. Chegava em casa, eu revia a matéria, via a matéria 3 vezes no dia. O que aconteceu? Fui subindo, e acabei me formando como primeiro aluno da turma. Eu não era o mais inteligente, nem o mais estudioso. Tinha gente muito mais inteligente que eu. Só que eu sabia estudar, e estudava um pouco de tudo. Então, me formei aí. Depois, então, eu me aposentei da Marinha, voltando atrás, né? E aí mudei de área. Eu tinha conhecido programação neurolinguística em 1990, e quando eu conheci neurolinguística, eu gostei muito. Falei, puxa vida, isso, né? E a minha vida melhorou também, a vida interna, né? Porque a neurolinguística te ajuda a lidar com seus sentimentos, emoções, pensamentos, ajuda a organizar a vida dentro. E aí, terminei, quando me aposentei da Marinha, mudei de área. Agora, eu comecei a trabalhar só com programação neurolinguística, coaching, hipnose médica, hipnose clínica, né? E comecei a dar curso, criei um instituto, né, o INAP, e mudei de vida. Eu, apesar de ter um mestrado, doutorado e um pós-doutorado em cardiologia, eu mudei de área. Por que eu mudei de área? Porque me ajudou tanto. Não, eu senti um chamado, também a neurolinguística me ajudou tanto, pessoalmente, assim, internamente, porque eu falei, não, eu quero seguir essa carreira. E aí comecei a dar curso, né? E criei um curso, detalhe, fiz um curso também de oratória de 1 ano, com a Rogéria Guida, que é uma grande professora de oratória. E depois, há uns 10 anos atrás, criei um curso, 10, 15 anos atrás, chamado Escola de Palestrantes. Um curso que ensina pessoas a falar bem. Você fez, não? Você fez aí. E esse curso, assim, gosto muito de falar de ensinar isso aí. Você junta oratória e neurolinguística. Sim. E então, você conta para nós como é que você chegou, como é que isso mexeu contigo. Fala um pouquinho de você agora. Jairo, eu vou contar aqui uma história que poucas pessoas sabem. Meu pai não sabe, minha mãe também não sabe. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a comunicação. Tem muito a ver com a minha vida e com o Instituto INAP. Vinícius adolescente na escola. Era uma pessoa sempre de fácil relacionamento, fácil acesso com amigos. Mas se tivesse que falar alguma coisa para 3, 4, 5 pessoas ou para a turma, já era. Travava. Aula de literatura. Eu chegava em sala de aula, olhava para a diagonal, lá no fundo. Eu sabia que o professor, o último a ler, ficava lá no fundo. E o professor repetia o padrão e sempre começava a ler na frente e terminava lá nos fundos. E eu ia lá para a diagonal, lá para os fundos, ficava sentadinho, quietinho lá no fundo, rezando para não chegar em mim. Mas não tinha jeito. O professor experiente, controlando bem o tempo da sua aula, ia se aproximando a hora de eu ler. A minha frequência cardíaca disparava. Inverno, eu com casaco, o suor escorria. Eu ficava vermelho. E aí, quando chegava a minha vez, eu lia. Eu travava, gaguejava, pontuação, às vezes eu passava direto. E quando terminava a leitura, se alguém perguntasse para mim o que você leu, eu não lembrava. E aí, eu não sei se foi bom ou ruim o professor ter tomado ciência disso ou não. Ele não tomou ciência, nunca falou nada, eu me mantive na minha zona de conforto.
Mas se ele tivesse descoberto isso, ele teria me direcionado para um psicólogo da escola ou falado com os meus pais. Então, os meus pais nunca souberam disso. E assim, Jairo, foi passando a minha vida. Eu entrei para a faculdade de Educação Física, é a minha paixão. Eu trabalho até hoje também com treinamento personalizado. Mas a minha área da Educação Física é uma área muito dinâmica, onde eu nunca tive muito que defender pontos de vistas, botar slide, nada disso. Era muito prática. E quando na minha vida eu tinha que apresentar alguma coisa, falando, apresentando, era uma desgraça. Eu suava. A ponto, Jair, de eu ter sido convidado para um congresso no Colégio Santa Mônica. Para mim, eu apaguei rápido e voltei. Eu desmaiei rápido e voltei. Mas ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E assim foi a minha vida, durante muito tempo. Eu conheci um rapaz, terapeuta chamado Marcos Bastos. Ele fez o curso. Isso. Ele fez o curso lá no INAP. E ele falou para mim sobre o INAP. Mas, ó, Jair, ó, passou aí uns 4, 5 anos e eu nada. Até que eu vi uma propaganda, uma divulgação do INAP. E eu resolvi ir para o INAP. Fui lá, entrei. Para teacher, me inscrevi. E comecei a me apaixonar pelas aulas. E num modo de final de semana, com um trainer, que na época era só trainer, hoje em dia todos são meus amigos de jornada e amados, eu tive contato com o Marcelo Felipe. E perguntei assim para ele, Marcelo, eu tenho esse problema de fala, de comunicação, você acha que eu tenho que fazer alguma terapia ou fazer sessões de PNL? O que você acha? Aí ele para mim, primeiro, Vinícius, 90% ou mais da população tem medo de falar em público. E muitas vezes, esse medo está na frente do medo de morrer, da morte. Aí eu pensei assim, opa, então eu não estou sozinho nesse universo. Exatamente. Segundo, a PNL, você começa a se descobrir. É um processo muito de dentro para fora. Você tem que se entregar. Você tem que se expor. E foi o que eu fiz, Jairo. Lá com você nas suas aulas, com todos os trainers. Quando eu pedi assim, quem quer vir como voluntário? Tinha uma força dentro de mim que dizia que não. Mas tinha uma força que dizia que sim. A força que dizia que sim sempre vencia. E graças a Deus. E é por isso que hoje eu estou aqui falando para várias pessoas, não sei quantas. Hoje em dia eu trabalho ministrando cursos, workshops, palestras. E é por isso, Jairo, que eu sempre falo em todas as minhas lives e as pessoas não entendiam o que era. Eu sempre falava assim, eu sou muito grato ao INAP, a todo mundo, porque é o Vinícius antes do INAP e o Vinícius depois do INAP. Mas as pessoas não entendiam. Agora já sabem por quê, qual é a minha história. Parabéns. Acho que eu me lembro, no final de semana que eu dei aula, essa transformação, não me lembro mais ou menos por alto. Você me falou depois, ó, rapaz, eu já comecei a falar em público. Que bacana, parabéns, cara, parabéns. A neurolinguística realmente é uma grande ferramenta, né? Grande ferramenta para você se conhecer e se soltar, né? Então, parabéns aí, coisa boa. Então, o que eu fiz? Eu combinei neurolinguística com oratória. Criei o curso Escola de Palestrantes. E uma coisa que eu gostaria de focar aqui, como nós não temos tanto tempo, focar em 5 habilidades que eu acho importantes para um palestrante. Porque falar em público é relativamente simples se você treinar, tá? Se você treinar. Então, eu vou focar aqui, eu acredito que quem está ouvindo a gente, quem está vendo, são pessoas interessadas em melhorar a habilidade de falar em público. Então, eu vou focar apenas em 5 pontos que eu acho mais importantes para quem está falando em público, tá? Então, vamos lá, então. Vamos lá. E de vez em quando e faz perguntas. Primeiro ponto, presença. Se você está presente aqui agora, você está aqui na real. O real não está na saída, nem na chegada. O real se dispõe para a gente no meio da travessia. O real está aqui. O real não está na saída, a realidade, nem na chegada. O real se dispõe para a gente no meio da travessia. Se eu estou presente aqui agora, totalmente, medo de quê? Todo mundo torcendo para mim sair bem. Então, a presença é a diferença que faz a diferença na comunicação. Se eu estou presente,
o medo vai embora. Medo é imaginação, fantasma da mente. Ah, isso é branco. Tudo isso é imaginação, entendeu? Então, presença é fundamental. Você está mais presente, fica mais real. Você ouve o que você fala. Se você falar, né, você ouviu, aí você não fala depois. Sim. Você está presente. Você vê as pessoas e se vê. Então, presença é uma coisa muito importante. Você sai do automático andando para lá e para cá, gesticulando à toa. Então, presença é o primeiro ponto que um palestrante, alguém que quer falar em público, tem que estar junto. Presença, tá? Então, presença é a diferença que faz a diferença. Eu lembro, Jair, eu lembro nas aulas que você batia muito em cima da presença. E eu tinha alguns vícios de linguagem. Quando comecei a ficar presente, esses vícios de linguagem começaram a sumir. Exatamente. Porque você começou a ouvir, né? Você começou a ouvir e fazia uma pausa no lugar, não é isso? Então, exatamente. Gente, presença é a diferença que faz a diferença. Então se você vai falar em público, primeira coisa, antes de chegar, você chega, sinta os seus pés no chão, olhe as pessoas e se veja. Traz a presença, centra, entendeu? Porque quando você está centrado e presente, você não vai ter medo, porque todo mundo está torcendo por você. Medo é imaginação. Você sair da presença e vir para a cabeça, vir para a mente. Então, presença. O que é estar presente? Você está onde seus pés estão. Eu estou aqui agora, estou sentado vendo você. Então, estou aqui agora. Então, isso é presença. Então, é muito importante presença. Primeira coisa, na frente da sala, sair dos automáticos, sair do automático de andar. Então, ficar presente, ouvir o que você fala. Isso é presença. Está junto do seu gesto, junto da sua fala, junto da sua emoção, junto do seu estado. Então, primeiro elemento para falar bem em público, presença. Presença. Segundo elemento, o seu estado emocional. O estado emocional, o estado de espírito que o palestrante está, vai contagiar a plateia ou contaminar a plateia. Tá? Então, se você está num bom estado, um estado de alegria, energia, calma, você vai passar isso para a plateia. Se você está num mau estado, preocupado, ansioso, vai passar isso para as pessoas. Então, o estado emocional do palestrante ou do professor é tudo. É tudo. E o estado nosso, nós é que estamos criando. Se eu estou muito bem, satisfeito, alegre, entusiasmado, ou se eu estou chateado, triste, isso não caiu de paraquedas, eu que estou criando. Como? Como nós criamos o nosso estado? Tem 4 fontes. A primeira fonte é o nosso corpo. Corpo e mente é um sistema. Então, tudo que eu faço com o meu corpo vai influenciar. Se eu começar a olhar para baixo, cruzar o braço, e começar a arrastar o pé, isso vai influenciar como eu me sinto. Então, se você tem uma postura mais ereta, você coloca um sorriso nos lábios, você olha com mais presença, mais energia, isso vai mudar o seu estado. Vai mudar. Então, estado, uma das fontes é o corpo. Corpo e mente é um sistema. Segunda fonte é o que você fala. Tudo que você fala é processado no cérebro e vai produzir neurotransmissores, hormônios que vão te influenciar. Então, o estado nosso é fundamental. O estado emocional do palestrante, ele vai contagiar quem está ouvindo ou contaminar. Qual o estado ideal para você falar? Fala você mesmo, diga. Inclusive, Jairo, a gente com o treinamento lá no INAP, nas aulas, eu aprendi a trabalhar, a ver o estado que eu quero passar para a plateia de acordo com o contexto. Isso, meu. De acordo com o tema do que eu vou falar, ou de acordo com a história que eu vou contar, qual o meu estado que eu quero passar naquele momento. Isso eu aprendi lá no INAP. Exatamente. Qual o estado ideal para um palestrante ou um professor estar? O estado em que ele quer que a plateia esteja. Se eu quero que a plateia seja mais entusiasmada, mais energizada, então eu falo com mais ênfase, eu acentuo as tônicas das palavras. Agora, se eu quero acalmar a plateia,
eu me acalmo, falo mais devagar, falo com mais suavidade, gesticulo com mais suavidade. Então eu entro no estado que eu quero que a plateia esteja. Isso tudo consciente com presença, tá? Sim. Sair do automático na frente da sala. Primeira coisa, presença. Então, o estado ideal para um professor, para o palestrante, é o estado em que ele quer ele entrar no estado em que ele quer que a plateia esteja. Ou estado de calma, ou de entusiasmo, de alegria. Então, isso aí. Então, primeiro, criar o estado. Primeiro, o corpo. Tá? Se nós tivéssemos a disciplina de ir numa postura mais ereta, com um sorriso nos lábios, só isso vai mudar. Detalhe, que nós estamos falando aqui, vale não só para frente da sala, vale para a vida, tá? Estou falando aqui, para a vida, não só comunicação em grupo, mas também comunicação. Então, se você está numa postura mais ereta, você abre o peito, respira, coloca um sorriso nos lábios, isso vai mudar o seu estado, mudar o estado das pessoas. As pessoas vão sorrir de volta para você. Você faz cara feia e cruza o braço, olha para o chão. Então, o corpo fala, e o corpo vai influenciar como você se sente. Então, primeiro o corpo. Segundo, o que você fala. Todas as palavras que você fala vai criar reações bioquímicas no cérebro, produção de neurotransmissores, hormônios. Então, cuidado com aquilo que você fala. Porque se você fala mal de alguém, você vai se sentir mal, porque você está ouvindo. Não tem jeito de não processar a linguagem. Tudo que você fala é processado. Então, falar bem dos outros. Eu tenho um princípio que eu só falo bem dos outros, eu não falo nada. Mas de vez em quando a gente escorrega, né? Toda vez que eu falo mal de alguém, eu me sinto mal, porque eu ouvi. Não tem jeito de não processar a linguagem. E também ver programa negativo, de político falando mal do outro, xingando. Filmes, aquilo ali vai te contagiar. Mas diga, Vinícius. Rogério, com relação à linguagem, eu não sei se o pessoal já chegou a ver aquele experimento do terapeuta Masaru Emoto com os potes de arroz e água, onde ele separou 3 potinhos com arroz e água, e todo dia passava por cada um dos potes. Para um, ele negligenciava, não dava bola. Para outro, falava palavras ruins, palavrão, xingava. E para outros, falava palavras de prosperidade, de amor. Passou um tempo, foram ver os potes. O pote que ele negligenciou, cheiro ruim, apodreceu também. O pote que ele falou coisas ruins, verbalizou coisas ruins, cheiro deu mofo, cheiro de podre, estragou. E o que ele falou, palavras de sabedoria, de prosperidade, de amor, teve aquele cheirinho natural da fermentação do arroz. Olha as palavras. E aí, até na matéria. Então, na gente, que nós somos matéria viva, né? Então, cuidado com o que você fala, principalmente na frente da sala, tá? Porque isso aí vai te contagiar. Então, corpo, fisiologia, linguagem. E agora vem o foco do pensamento. Tá? A nossa mente é como uma lanterna numa sala escura, onde você olha, você vai ver. Você vai ver, pode ver um rato morto ou um vaso de flores. E o que os olhos veem, o coração sente. Então, onde é que você focaliza a sua atenção? Você está focalizando naquilo que você quer ou no que você não quer? Está focalizando no problema ou na solução? E tudo que você concentra aumenta. Então, você concentrar no que você quer. Por exemplo, começa uma palestra. Todo mundo está lá. Tem uma pessoa de cara feia lá, você começa a olhar muito para ele vai te contaminar. Então, no começo, olha as caras mais alegres, quem está balançando a cabeça, entendeu? Porque tudo que você concentra aumenta. Então, concentra naquilo que você quer, numa emoção positiva, porque cuidado com o seu foco. Isso vale para a vida também, tá? Então, o foco do pensamento vai influenciar muito o nosso estado. Por exemplo, ver programa negativo, ver filme, principalmente de noite, filme de terror. Gente, faz um mal tremendo para a gente. Tudo que é negativo. Por exemplo, eu aqui, e minha mulher, nós temos televisão, botar no escritório, a gente faz uns 15 dias que a gente não liga a televisão. A gente não assiste. Melhor coisa. Porque esse negócio tão negativo que está aí, gente. Só de falar do negativo, e essa política nossa, um julgamento, acusação, isso é muito ruim, porque aquilo não tem jeito, você está ouvindo e vendo.
vai te contagiar, seu estado, entendeu? Então a gente está Jairo, aqui na paz. eu costumo dizer, Jairo, que nós temos que fazer dieta. Dieta da vida, de vida. Não é só dieta de alimentação, não. É dieta do que nós estamos vendo. Dieta do que nós estamos ouvindo. Dieta do que nós estamos falando. É Isso aí. dieta da vida. Isso é importante. Com certeza, com certeza. Então, gente, nós estamos falando sobre que elementos são a fonte do nosso estado emocional, estado de espírito. Então, falamos do corpo, a fisiologia, falamos da linguagem, falamos agora do foco do pensamento, o que nós pensamos, né? E agora, um outro elemento é o que nós acreditamos, nossas crenças. Crença é um pensamento confirmado, você confirmou aquilo. Você confirmou aquilo, ele vira um comando do sistema nervoso. Então, uma crença que você... O que é crença? Tudo que você acredita. E crença é apenas um pensamento confirmado. Você confirmou aquilo, ou pela... a criança absorve as crenças dos pais, na escola, emoções e experiências vão criando crenças. E a crença vira uma profecia autorrealizadora. O que você acredita na vida, você faz acontecer inconscientemente. Então, isso também vai determinar, e a crença determina o seu foco. Então, crença também, para falar, vai determinar o nosso estado. Entendeu? Se você acreditar que as pessoas são... eu tenho 3 crenças que eu vou compartilhar com você. Crença é um pensamento que eu acho que me ajuda. Primeiro, eu acredito, tudo que vem, vem para o bem. Crença minha, eu acredito nisso. Eu acredito que as coisas sempre acabam dando o melhor resultado. E acredito que eu posso usar tudo para aprender, crescer e avançar. São crenças, mas me ajudam. Porque tudo que vem, vem para o bem. Então, o que vai vir daí de bom? Como eu posso utilizar isso que aconteceu para aprender, crescer e avançar na vida? E no final, eu sei que as coisas vão sempre acabam dando o melhor resultado. Eu acredito que tem uma força maior nos guiando, a gente pode chamar de Deus, ou Espírito, ou consciência, está guiando a gente. Então, o que acontece? Eu acolho e ajudo, faço o que tem que fazer, entendeu? Se não der para fazer, eu não faço. Então, crença é um pensamento confirmado que vai fazer acontecer. Por exemplo, uma pessoa que acredita, eu sou azarado. Essa pessoa tem essa crença. Ele começa a fazer uma coisa, começa a dar certo. Sabe o que ele faz? Ele faz dar errado para provar que ele está certo. Porque é um mecanismo inconsciente, porque se der certo, ele é mentiroso. Ninguém quer ser mentiroso. Então, crença negativa, ela te atrapalha na vida. Uma crença positiva abre a porta. Então, e crença é um pensamento. Como é que se faz para mudar uma crença? Primeiro, tomar consciência, é uma crença. A tomada de consciência já começa a mudar. E aí você vai fazer processo. A neurolinguística tem vários processos que você aprendeu no Master, né? Muito bom para mudar a crença. Então, esses elementos... É isso que eu ia falar, porque para a gente trabalhar a crença, para as pessoas, sem que elas entrem num processo, que façam um trabalho de PNL com um profissional capacitado, é muito difícil delas perceberem a crença pela falta de presença e de consciência, porque as crenças, elas estão a nível inconsciente. Exatamente, exatamente. Então, muitas estão a nível inconsciente. Essas crenças à tona, para a presença, a gente precisa passar por um processo. E a programação neurolinguística, e lá no curso do Master, a gente trabalha basicamente crenças. Isso foi fantástico. Tá. Ok. Então, gente, nosso estado emocional é criado no nosso corpo, nossa fisiologia, o que nós falamos, o que nós focamos a atenção, o que nós acreditamos. Isso cria o nosso estado. E o nosso estado, ele vai influenciar tudo. Se eu estou num bom estado, eu vou me relacionar bem, eu vou me comunicar bem, vou ter mais saúde, vou ser mais feliz e vou ser mais próspero. Então, tudo na gente é dependente de estado. Se você está num bom estado, a vida dá certo. Se está num mau estado, não dá certo. Comunicação. O estado do comunicador, ele vai contagiar a plateia ou contaminar a plateia. Então, muito importante. Então, primeiro elemento, presença. Segundo, estado. E o estado somos nós que estamos criando. Então, é importante. Antes de começar uma palestra, entra num estado mais adequado. Prepare o seu estado. Tá? Porque aí você já entra com o pé direito. Então, falamos em 5 elementos de um palestrante. Falamos já em 2. Presença e estado. Terceiro,
comunicação não verbal. Uhum. Nós comunicamos muito, não só com o que nós falamos, mas também com o nosso corpo, nosso olhar, nossos gestos. Tem um pesquisador americano, da Universidade da Califórnia, que fez uma pesquisa na década de 70 ainda. O nome dele é Albert Mehrabian. Ele viu o impacto na comunicação, o impacto na emoção. E na pesquisa dele, ele viu o seguinte: o que nós falamos tem um impacto de 7%. O conteúdo da palavra, a palavra, o conteúdo. Como nós falamos, tom de voz, maneira de falar, 38%. E o não verbal, olhar, postura, gestos, 55%. Então nós falamos muito com o nosso não verbal e como nós falamos. Você pode falar, mudar o sentido de uma frase pelo como você fala. Até tem uma história, acho que dá tempo de contar, de um fazendeiro mineiro que mandou o filho estudar no Rio. Depois, 3 semanas depois, recebeu um telegrama do filho. E ele leu para a mulher dele: minha velha, olha que esse menino escreveu aqui. E leu o telegrama: papai, mande dinheiro. O velho ficou bravo. Eu estou pagando os estudos dele e está exigindo dinheiro, né? Aí ó, a mãe pegou: meu velho, você não entendeu o que está escrito aqui. E leu para ele: papai, mande dinheiro. Então, tom de voz muda tudo. Então, tom de voz comunica muito. E o não verbal, gente, é demais. O que não verbal tem a ver com o quê? Gestos, olhar. Sabe um elemento importante da comunicação não verbal? Pausa. Quando você faz uma pausa, você relaxa as pessoas. Isso. Dá tempo às pessoas respirarem. E deixa a pessoa processar o que foi falado. Então, a pausa é um elemento importante na comunicação. Tudo que foi importante, faz uma pausa antes e fala aqui. Tá? Ou então, fala uma coisa e faz uma pausa. E você está gesticulando, né, falando. Se você fizer um gesto, fazer uma pausa e congelar o gesto na pausa, você segura as pessoas. Então, pausa é importante, porque você acalma as pessoas, dá tempo para as pessoas processarem, dá tempo para você respirar. Então, pausa é importante. Outro elemento importante é olhar. Para onde você olha quando está falando, você só olha em olhos. Olha nos olhos das pessoas. Você não precisa olhar para baixo, olhar para cima. Olhar só em olhos. Importante também. Comunicação não verbal. Tá? Outro ponto. Posição dos braços. Posição dos braços, pode deixar o braço ao longo do corpo, posição neutra. Deixar os braços aqui na horizontal. E o gesto? O gesto ideal é o gesto entre os ombros, a chamada zona de poder. O gesto aqui embaixo perde a força. Gesto assim também não dá. O gesto é na zona do poder, entre os ombros. Tá? E se você quiser enfatizar, você aponta para baixo, você planta no chão, aponta para baixo. Os gestos, fantástico, entre os ombros, aponta e planta no chão, que foi importante. E o gesto é para enfatizar aquilo que você fala. Todo gesto, ele enfatiza o que você está falando. Agora, fazer gesto para lá e para lá no automático, isso aí atrapalha. Então, o gesto é para enfatizar o que você fala. Outra coisa, você está gesticulando, você fez uma pausa, a mão para aqui. A mão não precisa cair, voltar, entendeu? Fechar, fica com a mão aberta. Aí você continua gesticulando, falando, a mão aqui. Parou, a mão para. Não precisa voltar a cair. Porque a mão está mexendo com o gesto, está lidando com a energia. Então, gesticular também é importante. Jair, então, diga. Um exemplo de um orador fantástico também foi o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Barack Obama. Ele aplicava as pausas e o gestual era fantástico. Ele dava uma pausa, olhava para as pessoas. Ele é fantástico na oratória, né? Exatamente. Nosso curso Escola de Palestrantes, um curso que nós temos lá no Rio, aí no Rio, né? E também vamos dar pela internet.
nós modelamos o Obama. Durante um tempo a gente trabalha modelando o Obama, vendo como ele fala e modelando. Porque hoje em dia, um dos melhores oradores que eu conheço é o Barack Obama. Ele é muito bom mesmo. Muito Detalhe, bom. e ele também teve um assessor de neurolinguística, tá? Uhum. Ó, um senador de raça negra, desconhecido lá de Illinois, ele virou presidente dos Estados Unidos. Como? Força da linguagem, da comunicação. Ele comunica bem, ele descobriu os segredos de comunicar bem, entendeu? E a gente vê isso dentro do curso. Modela os segredos dele. Porque um dos segredos é o gesto. Olhar, tom de voz, tá? Então o gesto é importante na comunicação não verbal. Existem outras coisas, mas na comunicação não verbal, isso aí é importante. Uma outra coisa importante agora, então, falamos de presença, estado, comunicação não verbal. E agora outra coisa, voz. Aí entra mais a oratória. A voz é o instrumento do palestrante, do professor. Então, voz tem muito a ver com variação. Você variar volume, falar mais alto ou mais baixo, mais depressa ou mais devagar. E falar também variar tom de voz, mais agudo e mais grave. Dó, mi, sol, dó, lá, sol, mi, dó, agudo, grave. E variar, a voz tem fluência. Se você colocar junto a fluência, com pausa e tudo com o que eu falei, então voz é muito importante também. E também Chama saber atenção, né, enfatizar. Jair? Prende a plateia. Prende para ter, abrir a boca para falar, abracadabra, abra a boca para falar, pronuncia todos os S's e R's finais, né? E também falar com ressonância, você tirar a voz da garganta e fazer a voz ressoar nos seios paranasais, no peito, eu, a voz ressoar, tá? No ambiente. Então, isso aí é uma coisa que se aprende fazendo, né? O aprender está no fazer, que é o nosso lema. Mas a ressonância é importante. Também enfatizar. Toda palavra tem uma sílaba tônica, dá o sentido da palavra. Por exemplo, sábia, sabia, sabiá. Escreve igual. O que muda? A tônica. Acentuar as tônicas das palavras, entendeu? Colocar a tônica no lugar certo. Então, linguagem também é um fator importante, e a gente trabalha muito isso. A minha mulher é fonoaudióloga, né? Então no curso ela me ajuda. Eu passei por ela. Voz na garganta, a voz do coração, a voz do sexo, a voz do pé, a voz do general que fala. Então, saber lidar com voz é uma coisa importante, faz parte de uma boa comunicação. Não vou entrar aqui, porque nós estamos aqui numa palestra, né? Também não dá tempo. Então, gente, voz é algo importante. Usar a voz como instrumento, né? Então a gente vai... E também usar algumas âncoras. Aqui uma coisa que eu não falei, âncoras, por exemplo. Âncora é um estímulo que te traz uma presença. Por exemplo, no meu caso, eu uso muito, quando eu estou dando uma palestra, uso Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um escritor mineiro, que é poeta e místico, né? Que eu me identifico muito com ele. Para mim é uma âncora. Se eu estiver dando uma palestra, eu estou meio cansado, desanimado, eu jogo uma frase do Guimarães Rosa, por exemplo, as coisas que acontecem é porque já estavam ficadas prontas no outro ar, no sabugo da unha. E tudo é grátis quando sucede no reles do momento. Então eu chamo Guimarães Rosa e mudo meu estado, entendeu? Então você pode usar uma âncora. Guimarães Rosa para mim é uma âncora. Eu gosto de terminar sempre uma palestra com Guimarães Rosa, porque é uma âncora. E aí na palestra tem várias coisas também, início, meio... E o bacana, Jair, que cada um vai descobrir e pode criar a sua âncora. Isso, exatamente. Lá no curso a gente aprende isso. Cada um cria a sua própria âncora. Exatamente. Pode criar uma âncora de estado de excelência, né? Então, existe... Esse curso de Escola de Palestrante é muito rico, porque ele muda a pessoa não só para falar em público, mas para a vida. Leva para a vida, a presença para a vida, né? Também é uma coisa importante. E o estado, saber que você é que gerencia o seu estado, né? Entendeu? Então é uma coisa importante. E agora, finalmente, o último dos 5 fatores é você conectar com a plateia, conversar com a plateia. Tá? Você conversar com a plateia, não falar para, falar com a plateia. Usar uma linguagem que, em vez de falar vocês, nós. Em vez de vocês, né? Nós.
Você conecta, abraçar a plateia com a linguagem, conectar com a plateia e também conversar com a plateia. Falar com a plateia e não para a plateia. Também é um fator importante, né? Antes de começar uma fala, você primeiro puxa a presença, centra, abraça a plateia com o olhar, aí você começa. Não chegar falando, entendeu? Então é muito importante conectar primeiro. Então, repetindo os 5 itens, né? Presença, que é a diferença que faz a diferença. Estado, seu estado, que você que cria, né? Depois, comunicação não verbal, olhar, gesto, pausa. Depois, linguagem, tá? Variar a linguagem, ter fluência na linguagem, volume, velocidade, tom de voz, fluência, pausa, ênfase, ressonância e conexão. E falar com e não falar para, usar uma linguagem mais inclusiva, né? Então, isso aí são, na minha percepção, são 5 elementos mais importantes para um comunicador, que também serve para comunicação 2 a 2 para a vida, né? Mas na frente da sala, são muito importantes esses elementos. Fantástico, Jairo. Que coisa boa. E eu falo que realmente é transformador. A minha esposa Cláudia, ela está assistindo a nossa live agora, e ela é uma testemunha. E ela sempre fala isso para mim. Ela fala como foi incrível na sua vida a programação neurolinguística, como você consegue hoje em dia organizar os pensamentos e passar. Essa questão da conexão do olho no olho e o falar com, não falar para, isso é fundamental. E ela também é professora, Jairo. Ela é advogada, mas ela não advoga. Ela dá aula para concurso público. Então, a gente conversa muitas coisas e ela aplica muitas coisas lá da PNL. Já falei que ela tem que fazer um curso lá de escola de palestrantes. Eu vou levar ela para lá com a gente. Boa ideia, boa ideia. Por falar em curso, é o seguinte, nós estamos já com falta 10 minutinhos para a gente fechar, né? Está terminando. Vou fechar com o Guimarães Rosa no finalzinho. Só para deixar um gostinho de Guimarães Rosa. Mas é o seguinte, nós estamos agora estamos em quarentena, né? Nós estamos dando alguns cursos online. No dia 20, acho que à tarde, acho que de 3 a 6, eu vou dar um curso prático de metas, tá? Um curso que eu vou ensinar como a neurolinguística trabalha com metas e fazer um trabalho com a turma de levantar metas, formular metas e trabalhar metas. Então é um curso bem legal também, porque tudo começa aqui. Toda ação principia mesmo por uma palavra pensada, né, Guimarães Rosa? Toda ação principia mesmo por uma palavra pensada, palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo o rumo. Então, quando você define uma meta, pensou nela, escreveu, fez um plano de ação, tá? Então é um curso que tem um preço simbólico, né? Que já estamos divulgando, valor simbólico, eu estou mais querendo também dar uma contribuição, né, nessa época agora. Então, um curso de 3 horas só, vai ser no dia 20, no sábado, de tarde. Esse é um curso. Um outro curso que eu vou dar também, vai ser 3 sábados, esse já tem 9 horas, vai ser de manhã, de 9 a meio-dia. É um curso de um campo que eu estou envolvido muito agora. Consciência, espiritualidade e cura. Tá? Tem um pouco de neurolinguística, mas tem muito de consciência e espiritualidade. Eu estudei muito David Hawkins, que é um médico, um psiquiatra americano, que fez uma pesquisa longa sobre consciência e cura. Então, vou usar muito como ele trabalha, e usar alguma coisa de neurolinguística também. É um curso chamado Consciência, Espiritualidade e Cura. Toda doença ela tem um componente físico, mental, emocional e espiritual. Tá? Quando você vai tratar uma doença, tem que tratar todo, tem que tratar o físico, o remédio, né? Vamos pegar a depressão, uma doença, depressão. Então, depressão é um conjunto de medo, raiva e culpa misturada, tá? Vai alterar o neurotransmissor, vai diminuir a endorfina, serotonina e aumentar a adrenalina. Então, tem que dar remédio. Mas se você não trabalhar o emocional e o mental dele, para ele ressignificar, compreender, não vai trabalhar. E, como tem raiva,
dele e raiva reprimida, se ele não se perdoar, ele não cura também. Pode melhorar, mas não cura. Então, numa depressão, como eu trato? Eu uso remédio se tiver risco de suicídio, ressignifico o uso de hipnose ericksoniana e neurolinguística para trabalhar essa ressignificação e a parte mental e emocional, e ajuda ele a se perdoar. Eu não sabia o que eu não sabia. E perdoar os pais, perdoar porque eles não sabem o que fazem. Então é um curso de 9 horas, mas bem terapêutico, entendeu? Porque nós vamos ter uma parte conceitual que é importante, mas a minha mulher vai entrar com constelação familiar sistêmica. Fantástico. E um amigo meu vai entrar um pouquinho com a consciência no evangelho, tá? A parte mais um teólogo. Então vai ser um curso bacana, entendeu? São 9 horas, são 3 sábados de manhã. E, além disso, nós estamos também com um curso vendendo na internet, um curso de introdução à PNL, um curso que o Marcelo, de 6 horas que o Marcelo gravou, muito bacana também, chama-se Introdução à PNL, está no Hotmart. Então, se estiver interessado, tem sábado, dia 20, tem um curso de metas, dia 27, e depois, 3 sábados, tem o curso de consciência e espiritualidade pura, que eu vou ter a ajuda de constelação sistêmica e de um teólogo. E depois também nós temos também no Hotmart, nós temos 2 coisas. Tem esse curso de introdução à PNL do Marcelo e tem o CONADESP, Congresso Nacional de Desenvolvimento Pessoal. Tá? Então tem coisa, nós estamos produzindo. Bastante coisa, né, Jair? Muita coisa, muita coisa. Como é que o pessoal entra em contato, Jair? O contato é o seguinte, pode ir no nosso Instagram do INAP, @INAPRJ, tem, né? No Instagram, nós temos um site, www.inaprj.com.br, inaprj.com.br, entendeu? inaprj.com.br. inaprj.com.br. Então, se estiver interessado, esses cursos são cursos que têm um valor, não, a gente está num valor bem bom, porque também nós queremos dar uma contribuição no outro curso. Apesar da gente não estar ter pouca entrada, mas esse curso também visa contribuir. Esse curso de metas é bem simbólico, esse outro também, um valor mais simbólico. Nós para também dar uma contribuição, porque esses tempos aí a gente precisa também contribuir. O equilíbrio entre o dar e o receber. Tá? É verdade. Então é isso, ministro. Satisfação grande. Eu termino um pouquinho mais rosa. Estamos chegando. Você vai fechar aí com as suas palavras, belas palavras como sempre. E desde já agradeço por você ter vindo participar desse bate-papo, dessa nossa conversa, que foi, como sempre, maravilhosa. Palavras são tuas, Jair. Ok, então, gente, muito obrigado. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Gente, muito obrigado também pela presença, né? E eu gosto, então, de terminar minhas falas, às vezes, com uma frase de Guimarães Rosa. Então, vamos lá, essa é de hoje. Alguns já ouviram, quem está me ouvindo aí, né? Primeiro, viver é um rasgar-se e remendar-se. Viver é plural, viver é etc. E o futuro? O futuro são respostas, e todo dia é véspera. E a aventura é necessária. No entanto, mais vale quem a amar madruga do que quem outro verbo conjuga. Porque o amor é que é o destino verdadeiro. Então, obrigado, Guimarães Rosa. Obrigado pela presença de vocês. Com Deus aí. E até uma próxima. Detalhe, só mais uma coisa. Sim. Amanhã, eu e a minha esposa vamos falar sobre a consciência e amor nos relacionamentos. Amanhã é dia dos namorados. Então vai ter uma live Qual canal? Vai ser acho que vai ser no YouTube, entendeu? A gente vai gravar no canal do YouTube nosso. Nós temos um canal do INAP, temos um canal do YouTube, e vamos falar sobre consciência e amor dos relacionamentos. Tá? Então amanhã vai ser às 6 horas no Rio de Janeiro. Quem tiver um pouquinho, vai falar um pouco de consciência, mais de amor também, entendeu? E relacionamento. Então tá bom. Obrigado, fica com Deus aí. Obrigado, tá Jair. Tchau, então. Obrigado, pessoal, pela presença. Espero que tenham gostado. E participe mais. O autoconhecimento ele é fundamental para o nosso crescimento. Jairo, gratidão ao INAP, que é a minha segunda casa. Obrigado. Ok, obrigado.
Fica com Deus aí, tá? Tchau.